A paz do Senhor Jesus. Preparado, animado? Vamos hoje dar continuidade a essa série de episódios a respeito da vida de José do Egito. Hoje, no 5º episódio, e nós vamos meditar em Gênesis 41, mas eu quero relembrar algo que falamos no episódio 4, a respeito do padeiro e do copeiro. Em Gênesis 40, mais precisamente no versículo 14, após contar, o padeiro e o copeiro contarem a José os sonhos que eles tiveram, José os declarou qual seria o resultado, o que aconteceria. Mas José fez uma petição. José disse no versículo 14: Contudo, lembra-te de mim quando estiveres vivendo bem na companhia do faraó, e tem a bondade de interceder por mim junto ao rei. Ajuda-me a sair dessa cadeia. Então, hoje nós vamos falar sobre o que aconteceu nesse período aí, José revelou, Deus concedeu a José a revelação dos sonhos deles. E José fez apenas um pedido. Olha, agora que você vai ser restabelecido as suas funções, você vai ficar perto do faraó, me ajuda, Fala com ele a respeito da verdade, que eu estou aqui injustamente. Lembra-te de mim quando estiveres perto do faraó. Mas nós vivemos isso cotidianamente. As pessoas usufruem o nosso resultado. É assim ou não é? Todos que se aproximam de nós se beneficiam de alguma forma, porque Deus, Ele nos fez bem-aventurados. Deus nos fez ricos em bênçãos. Nós temos muito a oferecer. Nós somos em Deus uma fonte que jorra água viva. E muitos vêm e se saciam nessa fonte. Mas depois que têm a sua sede saciada, se esquecem de nós. E às vezes vem aquele sentimento assim de Deus, poxa, aquela pessoa poderia ter me ajudado, poderia ter feito alguma coisa, mas ela não fez. E tem até um louvor que eu gosto, que me vem à memória agora, que diz assim: se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu, não julgues, porque é de Deus e tem coisas que só Jesus faz. E é desse jeito. Existem coisas na minha e na tua vida que somente Jesus vai fazer. Somente Jesus, porque Ele não vai conceder a glória dele a outro. Está escrito nessa palavra: a minha glória eu não dou a outro. E o que Ele quer fazer, Ele faz conforme o seu querer. E foi assim na vida de José. O copeiro não lembrou de José quando estava na presença do faraó. Mas o nosso Deus, aleluia, louvado seja o Deus que dá vitória. O nosso Deus, Ele não se esquece de nós. Está escrito que acaso uma mãe se esqueça do filho do seu ventre, da criança que ainda amamenta, o Senhor, Ele não se esquece de nós. Ele sempre se lembra de nós. Ele nos tem gravado na palma das suas mãos. Aleluia, louvado seja Deus. E o Senhor colocou sonhos enquanto o faraó dormia, inquietou a faraó e fez faraó sonhar um sonho e mais outro sonho, e faraó acordou atordoado, e ele declarou que precisava que todos os adivinhos fossem ali chamados, para que algum deles pudesse identificar, adivinhar o que significava aquele sonho. Mas
Deus, aleluia, já estava preparando o grande dia na vida de José. E que coisa maravilhosa, queridos, quando chega esse dia. José, ele entendeu que vale a pena esperar no Senhor, confiar no Senhor, não fugir do propósito, não desanimar na caminhada, mesmo em meio à dor, em meio às lutas, em meio às aflições, em meio aos nãos. José, ele se posicionou diante de Deus. E é isso que o Senhor requer de nós nesses dias. Que nós nos levantemos do nosso lugar de comodidade, que nós nos aproximemos dele, que nós nos lancemos à sua face em espírito e em verdade, que o adoremos, porque ele tem sim um plano perfeito para cumprir em nossas vidas. Deus preparou esse dia para abençoar a vida de José. E quando ninguém, aleluia, ninguém conseguiu adivinhar os sonhos de Faraó, porque Deus fechou a visão de todos aqueles homens. Mas Deus naquele momento trouxe Deus trouxe a lembrança do copeiro. E existem momentos que Deus vai trazer algo a teu respeito, na lembrança de alguém, para que se cumpra aquilo que Ele já determinou. Aleluia, louvado seja Deus. E Deus trouxe a lembrança do copeiro, tudo o que havia acontecido naquela prisão e como ele foi abençoado através da vida de José. E o copeiro então comunicou a Faraó tudo o que lhe havia ocorrido e de qual maneira se sucedeu e como exatamente daquela forma que José havia declarado, assim aconteceu e ele foi restituído à sua posição diante de Faraó. E Faraó mandou chamar a José. Aleluia. Eu quero te dizer que já existe um momento preparado, onde Deus ele vai mandar te chamar pelo teu nome. Aleluia, louvado seja Deus. E o Senhor daquele tempo, o Faraó, mandou chamar a José na prisão. E quando José foi chamado, quem é chamado para se apresentar diante de uma autoridade não vem de qualquer jeito. José recebeu uns mimos. José foi preparado, foi adornado. José teve, a sua beleza cuidada, seu cabelo cortado, a sua barba feita. José recebeu uma veste nova, limpa. E José chegou diante de Faraó. E Faraó lhe contou tudo quanto havia sonhado a respeito das espigas magras e das espigas gordas, das vacas magras e das vacas gordas. E quando ele lhe contou o sonho, o Senhor trouxe ao coração de José a revelação de tudo aquilo que havia ministrado em sonho a Faraó. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus decidir que chegou a hora de te abençoar, não importa o lugar onde você está. Se você está lançado no cárcere, se você está no calabouço, se você está no lamaçal, se você é considerado como nada, como ninguém, como alguém, muitas vezes de quem a sociedade se envergonha, quando Deus decide a teu respeito, Ele muda a situação. E eu costumo dizer que é quando Ele quer, porque poder, Ele pode fazer todas as coisas. Então existe um momento em que Deus quer, e quando Deus deseja realizar em nós, não há limites para o seu agir. E quando José declara a Faraó tudo o que precisa ser feito, tudo o que Deus estava lhe mostrando através da revelação daquele sonho. Olha que coisa linda que acontece na vida de José. Eu quero fazer a leitura desses textos, porque o meu coração muito se alegra em saber que Deus, Ele sempre, Ele prepara o melhor para a vida do seu povo, para a vida daqueles que esperam nele, que creem nas suas promessas e que não desistem de aguardar o cumprimento de cada uma delas. Faraó,
ficou tão perplexo diante do que José havia revelado, que ele vai dizer, mediante todos ali presentes, o seguinte. Eu quero ler a partir de Gênesis 41, a partir do seu versículo 37. A palavra e o plano de José agradaram a Faraó e a todos os seus sábios e conselheiros. E, portanto, Faraó proclamou diante da sua corte e dos oficiais: encontraremos homem como este, em quem esteja o Espírito de Deus? Aleluia! Então o Faraó declarou a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossas terras. Tu serás o administrador do meu palácio e do meu povo, e todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono eu te precederei. Glórias sejam dadas ao Deus que tudo pode fazer. E Faraó disse mais a José: vê, eu te estabeleço sobre todas as terras do Egito. É isso o que Deus quer fazer na tua vida. Te colocar em um lugar de honra. E Ele tem poder para isso. Porque Ele tirou José do cárcere para o tornar governador do Egito. Deus, em toda a sua singeleza, em todo o seu amor, em sua benignidade, através da sua bondade e misericórdia, Ele tem te dado dons, Ele tem te dado talentos, para que na tua caminhada você seja capacitado para esse algo gigantesco, tão grandioso que Ele vai fazer na tua vida. José administrou bem a casa de Potifar, mesmo sendo escravo. José administrou a prisão com todo zelo, com todo empenho, mesmo sendo um prisioneiro. José não se limitou à sua condição. José estava determinado a agradar a Deus. E porque ele se dedicou, Deus estava, na verdade, o capacitando para esse momento, para ser governador do Egito. Deus é aquele que cumpre em nós o seu querer, conforme a sua vontade. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, em um nome de Jesus. Amém.